Olá pessoal, aqui quem fala é Maria do Rosário, estou novamente com vocês para falar das minhas leituras que eu fiz já tem um tempinho já, mas como eu não tinha canal, não deu para falar com vocês sobre isso. O que eu vou falar aqui é muito rápido, entendeu? É para vocês ouvirem de repente na hora do almoço, na hora que vocês tiverem uma oportunidade. Eu vou falar de 2 livros que falam da Escócia, que falam do Highlander, que toda mulher sonha, né? Mas nem todas querem. Atualmente há uma discrepância entre o homem que é de família e o homem que não é de família, ou o homem que de repente não tem esse objetivo, que não queira ser isso, enfim. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas eu vou entrar no detalhe aqui de 2 autoras que falam muito sobre a Escócia. Uma é a Márcia Pimentel e a outra é a Edith Teófilo. Elas escreveram 2 livros que me cativaram muito e eu gostei muito do que elas abordam no livro, que é sobre superação, que é sobre o que é ter uma família, querer ter uma família e também como é bom ser feliz com coisas simples da vida cotidiana. Não precisa se inventar grandes coisas, né? Então, eu venho aqui falar também com relação à questão de muitos youtubers falarem muito hoje dos clássicos, de Tolstói, Dostoiévski, enfim, esses livros que a maioria das pessoas leem, que eu já li quase todos, né, por eu ter feito o curso que eu fiz, mas quando você quer fugir um pouquinho, você quer conhecer pessoas novas, você quer conhecer leituras novas, você quer expandir os seus horizontes, né? E ver o que realmente é necessário para o seu conhecimento que te faz bem. Então eu comecei a procurar escritores nacionais. E aí eu encontrei essas 2 escritoras. A primeira, a Márcia Pimentel, eu descobri num momento muito difícil da minha vida, né? E ela me distraía com suas leituras, suas histórias, né? E todo livro bom, você começa a ler e você quer logo terminar, mas quando você termina, você fala assim, que pena, terminou. Tão cedo não vou encontrar um livro tão bom como esse, né? Mas no caso dela você encontra, porque ela já publicou muitos. No caso da Edith, ela fez uma trilogia que eu gostei muito. Infelizmente, eu só tenho o primeiro livro. Mas são livros que levam você para você sonhar e sair desse mundo caótico que nós estamos hoje. Porque os livros clássicos, eles são os livros que muitas vezes te levam para problemas existenciais e coisas que são pesadas. E você, às vezes, está vivendo isso, uma coisa pesada na sua vida. Então, isso te joga mais para baixo aí. Então, eu queria um livro que me distraísse de tudo aquilo que eu estava passando, né? E por incrível que pareça, eu fui muito bem acolhida pelas 2 autoras do livro, né? Porque elas não me conheciam, elas não sabiam quem eu era. E elas me atenderam, né? Elas, de forma alguma, me mandaram um livro grátis, não estou fazendo publi, nem nada disso. O que eu gostei foi da gentileza, do acolhimento que elas tiveram comigo, né? E se vocês quiserem, vocês podem até acompanhá-las pelo Instagram. Elas têm lá o perfil delas, né? Que é a Márcia Pimentel e a Edith Teófilo. E elas continuam publicando. Enfim, esses 2 livros me chamaram a atenção porque ninguém falou desses livros, ninguém tocou, nenhum youtuber falou desses livros, assim que eu conheça que tenham grandes escritos ou que tenha uma boa visualização. E eu falei assim, gente, eles estão procurando tantos livros aí e esses livros são tão gostosos de ler, por que as pessoas não procuram? E aí, os comentários que eu vi são erros de português, erros de concordância, e aí eu pensei, poxa, por que as pessoas só pensam em erro de concordância, em erros de coisas que não tem nada a ver, que muitas vezes você perde a história, porque você não pode simplesmente ler aquele livro, porque aquele livro tem erros de português. Mas, se tem erros de português, vamos ver a causa dos erros de português e da concordância? Não seria porque a autora não pôde pagar um revisor ou a editora que ela publicou o seu livro
forneça esse revisor, mas tão caro assim que não vale a pena ela publicar a sua história. A gente tem que pensar por esse lado. E aí eu vejo livros aí publicados, como muitos youtubers falam, tá na primeira lista dos best-sellers, aí eu pego e vou ver, então é uma porcaria o livro. Não diz nada, não te ensina nada, não te mostra nada, e aquilo explode. E aí você vê e tem aquela frustração, sabe? E aí eu falei assim, poxa, porque sempre que eu tô me frustrando, gastando dinheiro à toa, eu vou começar a acompanhar essas autoras e vou ver qual o conteúdo delas. Afinal de contas, antes de ser uma leitora, eu estudei isso, eu tenho que ver o que elas querem passar. E aí foi isso que me aconteceu. Então agora eu vou mostrar para vocês os 2 livros. O primeiro livro é Meu Guerreiro Escocês, da Márcia Pimentel. Vocês podem ver aqui. Ele vai ficar um pouquinho difícil para mostrar para vocês, porque ele tem algumas coisinhas verdes, né? Isso atrapalha muito. Deixa eu ver aqui. E assim. Acho que assim fica bom, né? O segundo livro é esse aqui, que é o Lorde Selvagem, que eu amo esse livro também, e que ele fala de adoção, de amor incondicional, né? De partilhas, né? De superação, de agressão, né? Mas que nada disso impede de você ter um novo começo. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, são autores nacionais que no Brasil, né, como um todo, tem pessoas que nem conhecem, nem sabem, né? Eu vejo vários e-books aí sendo divulgados pelo Instagram e pessoas assim fazendo clubes de leituras e próprias editoras, né, lançando livros e mais livros de fora, né? E eu vejo assim escritoras como essas 2 aqui nadando contra a corrente para tentar publicar o livro. E os livros delas são maravilhosos, gente. Se tivesse uma revisão, se tivesse uma maior divulgação, entendeu? Não digo que eles vão te dar o conhecimento dos clássicos. Não digo que eles vão mudar a sua vida. Não digo isso. Eu digo que eles vão criar em você uma alegria, mesmo que momentânea, no mundo caótico que a gente vive atualmente, onde se fala só em crimes, violência, corrupção. Então a gente quer fugir um pouquinho disso. E eu acho que é hora de alguém falar isso. Mesmo que eu não tenha muitos inscritos, pois eu comecei agora, eu queria conversar com vocês. Afinal de contas, o meu canal, Livros por Aí, é isso. Você procurar pessoas que estão escrevendo e que ninguém dá atenção. Eu gosto muito de romance, de época, especialmente, porque nos fala de muitas coisas que, às vezes, a própria escritora pesquisa e a gente não sabe, né? E são coisas assim boas, sabe? De você conversar, de você falar. E aí outras pessoas falam assim, poxa, por que você não fala da Bíblia? A Bíblia, eu digo que é o manual da vida. A Bíblia, ela te dá alegria, te dá tristeza. Então, quer dizer, o cristão, como eu sou católica, o cristão, o que ele faz? Ele tem que passar pela vida, a cruz e a ressurreição. Então, o que eu não quero aqui é colocar isso como se fosse uma aula teológica ou alguma coisa assim. Olha, você deve ler isso, você deve ler aquilo. Eu acho que você, como leitor, tem que descobrir o que você gosta. Eu, como católica mesmo, eu tenho minhas horas de oração, leituras bíblicas, né? E eu acho que todo mundo deve ter a sua religião, comprar o pacote inteiro. Eu comprei a minha, entendeu? Tudo bem se você for de outra religião, mas na minha cabeça, a minha é correta. Então, paramos por aí. A Bíblia, para mim, é um manual da vida porque ela ensina tudo que você precisa. Então, você lendo um pouquinho durante o dia é ótimo. Já o livro que você vai ler, assim, para sair um pouquinho do cotidiano, é um livro que tem que ser alegre, é um livro que tem que ter um pouquinho de tristeza, assim, um pouquinho de ressentimento, um pouquinho de angústia,
mas tenha que ter um pouquinho de sabor pela vida, de gostar de estar junto, né? Então, é isso que eu falo com vocês. É muito difícil você conversar com uma pessoa da sua família, porque ela nunca vai entender o que você está falando, entendeu? Ela nunca vai entender por que você gosta de livros. Tem pessoas que gostam de livros técnicos, só leem livros técnicos. Tem pessoas que só gostam de pornografia, entendeu? Livros pornográficos que tenham cenas de sexos assim bizarras, e tá ótimo. Você pode ler isso. Ninguém está te pedindo de ler isso. Eu aqui estou só indicando 2 livros para uma pessoa que gostou de ler leitoras nacionais e que, de forma alguma, fazem parte desse círculo tão fechado de escritores tão bem falados, né? Mas que são escritores que não deixam nada a desejar e que precisam de uma oportunidade de mostrar o que realmente eles são capazes de produzir. São livros de entretenimento, gente. Do mesmo modo de outros livros aí que você vê que está em primeiro lugar em vendas. Então, quer dizer, você tem que descobrir outras coisas novas, entendeu? Não é ficar só num autor porque ele escreveu um romance bom, aí eu vou ficar nele, vou ficar nele, vou ficar nele. Não, descobre coisas boas. Outra coisa que acontece muito é quando você está num grupo de amigos, né, conversando sobre um livro empolgado ou o determinado assunto, aí você fala uma palavra errada. Eu normalmente faço isso para ver se a pessoa vai me corrigir. E normalmente a pessoa corrige, mas assim de uma forma, olha, foi assim que você falou errado, você é uma pessoa formada em letras, como é que você fala uma palavra errada? Olha, gente, a gente tem modos e modos de corrigir uma pessoa. A gente pode falar com essa pessoa depois, até falar assim, num tom de brincadeira. Pô, cara, você falou isso, você escorregou aí, é assim, assado. Ou então falar assim, mas não é bem assim. E você dá uma frase com essa palavra que você errou, entendeu? É muito ruim você apontar o dedo na pessoa e falar assim, olha, você escreve mal, você não corrigiu o seu livro está errado, entendeu? É muito fácil a gente apontar o livro que está errado, é muito fácil a gente apontar a autora que escreveu o livro, é muito fácil às vezes a gente falar da editora que publicou o livro, mas pensa um pouco, você sentou para escrever algum livro? Você revisou o seu livro? Você procurou saber o preço da pessoa que vai revisar o seu livro? Se você tem condições para isso? Às vezes a pessoa lança um livro com erros de português e gramática, é porque ela está procurando ajuda de alguém que ajude, sem cobrar um valor exorbitante pelo aquilo que ela está produzindo. Ela só quer escrever a sua história. Então sejamos mais compreensivos, entendeu? E mais pacientes naquilo que escrevemos para as pessoas, dando nossas opiniões que às vezes nem sempre contribuem, mas denigrem a imagem da pessoa. Isso que eu queria falar para vocês. É isso que eu tenho para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês curtam, né? Se não curtir também, é uma opinião de vocês. Compartilhem, se inscrevam. E se vocês quiserem que eu responda alguma pergunta, pode colocar nos comentários. Eu agradeço o tempo de vocês e tenham uma excelente semana.